Oi, hoje eu vou falar sobre um livro que eu gostei muito de ler. O nome dele é Última Parada, da autora Cassie McKinston, acho que é assim que fala. Essa aqui é a capa dele, ele é bem bonito, com vários trens por causa de Última Parada, porque relaciona muito a história, acontece muito em algumas partes, maior parte em estações de trem, em um trem. Eu gostei muito dele porque ele tem um bom desenvolvimento, por mais que seja um pouquinho devagar. Então, quem não gosta muito das histórias que demoram a acontecer as partes que você mais está ansioso, porque dá muito detalhe, eu não recomendaria muito, mas como eu também não gosto desse estilo, mas gostei muito desse livro porque a história me prendeu, por mais que seja com muitos detalhes, me prendeu do começo ao fim, então eu recomendo muito. Principalmente quando você tá no tédio, não tem nada pra fazer, e você fica pensando, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Não tem nada pra fazer, eu tô no tédio. É muito bom esse livro, e ele fala um pouco sobre a história, ele conta a história de uma menina chamada Auguste, que nasceu em Nova Orleans, mas tá tentando finalmente ficar em uma faculdade só, porque ela sempre quer ela sempre se transfere na metade do semestre e nunca consegue ficar em uma faculdade só, até que ela tenta ficar em uma faculdade específica em Nova York. Quando ela chega, ela precisa procurar, obviamente, um apartamento para ficar. Então ela acha nesse apartamento moram três pessoas, mais três pessoas que ela quer morar junto, não quer, mas vai ter que morar por causa da transferência. O nome deles são Nico, Wes e Mila. Ela acha um pouquinho estranho, porque são muito diferentes as pessoas que ela conviveu, que no caso ela sempre conviveu só com a mãe, então ela não estava muito acostumada com aquilo, mas topa. Então, logo em seguida, ela tenta arranjar um emprego. E de cara, com a ajuda dos seus novos amigos, vamos considerar eles assim por enquanto, no caso, ao decorrer da história, porque no começo ainda não acha eles amigos, eles ajudam ela a achar um emprego numa cafeteria perto da onde ela mora. Então, tudo acontece muito rápido. Ela acha um lugar pra ficar, acha um emprego, tem novos amigos, tenta fazer novos amigos, porque é a única forma, né? Ela está em Nova York e mora com mais três pessoas além dela em um apartamento. Então, a única forma é fazer amizade com eles. Ao decorrer da história, quando ela vai ir para o primeiro dia de aula, ela pega o metrô. Que como ela é muito inteligente, porque ela tem um momento detetive, então ela pegou esses dons da mãe, ela já decorou qual linha ela tem que pegar, qual trem para ir para a faculdade, que é a linha Q. Só que quando chega na linha Q, no caso, antes de chegar a caminho de lá, acontecem muitos desastres com ela. E ela chega no trem e logo uma menina chamada Jane, que ela mal sabia o que ia ser para ela ao decorrer da história, vem falar com ela. Então, depois disso, que ela gostou muito, ela começou a pegar a mesma linha, que já que era a caminho da faculdade dela, ela só começou a se acostumar com aquela linha e começou a pegar direto, tentando fazer amizade com Jane, por mais que seja muito tímida. Só que, do nada, a história tem um conflito muito grande, um problemão surge na frente dela. É que Jane está presa no trem. Não presa, tipo assim, não poder sair. Ela está presa, além de não poder sair, mas sim no tempo. Porque ela foi falar um pouco sobre a vida, perguntar um pouco sobre a vida dela, da Jane. Só que ela não conseguiu lembrar. Só lembrava que era perto dos anos, a década dos anos 70. Só que a gente já estava em 2020. Então ela estava há 45 anos presa em uma linha específica, no caso a linha Q. Então a Jane cria na cabeça o ponto que vai ajudar a Jane a arrumar uma solução para conseguir resolver o problema de estar presa na linha Q e não poder voltar por tempo dela. O porém é que no decorrer de que elas se conhecem mais, ela procura uma forma de ajudar a Jane, ela começa a se apaixonar. Não sabemos se o sentimento é recíproco por Jane.
mas ela começa. Então, como ela não sabe se quando ela conseguir, se ela conseguir resolver o problema de Jane, ela vai voltar pros anos da década de 70, ou se ela vai só desaparecer, ou vai continuar ali, ela tem na cabeça dela, ela coloca na cabeça dela que não pode se apaixonar por ela. Não pode. Só fingir e seguir com a investigação. Só que, com o decorrer da história, fica mais difícil. Os amigos dela entram tentando ajudar, achar a solução. Só que no momento que ela tenta não sentir esse sentimento, não dá certo. Vou parar por aqui, porque senão eu vou falar demais da história. Mas se você quiser saber o final, que talvez eu possa te dar um spoiler, você vai ter que ler o livro. Mas talvez eu possa te dar uma dica. O que acontece no final do livro, se ela conseguiu ou não resolver o problema, se Jane ou não voltou, desapareceu pro passado ou ficou lá, é quando ela... Vocês acharam mesmo que eu ia falar pra vocês? É óbvio que não. Se quiserem saber o final da história, se Jane conseguiu resolver o problema de não se apaixonar por August, se August não conseguiu se apaixonar por Jane, se conseguiu resolver o problema de Jane, conseguiu fazer ela desprender ela do tempo e do trem, da linha que vai ter que ler o livro. Então, eu recomendo muito. E para descobrir o final da história, você terá que ler o livro, porque não irei te contar. Tchau!